A paz do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, que é o próprio Deus, que hoje é o Espírito e habita dentro de todos aqueles que creram e o receberam. Que a paz desse Senhor, todo onipotente, onipresente, esteja na minha vida e também esteja na tua vida. Vamos começar hoje a ler o livro de Naum. Nós sabemos que no livro de Jonas, Deus enviou Jonas para que profetizasse contra Nínive e pregasse lá que a cidade em 40 dias seria destruída, porque ela já tinha se tornado como Sodoma e Gomorra. E aí Deus resolveu destruir Nínive. Mas o povo se arrependeu, desde o rei até o mais humilde. E eles se prostraram diante de Deus, fizeram jejuns, inclusive os animais, e Deus viu aquela situação e poupou a cidade, de mais de 120 mil habitantes. E na profecia de Jonas, Deus cancelou o castigo. Mas os anos se passaram, o tempo se passou. E Nínive voltou ao seu primeiro estado, ou pior. A palavra de Deus nos diz que quando a pessoa volta à prática do pecado anterior, é como o cachorro que vomita e depois vai lá comer o próprio vômito. Isso foi o que aconteceu com Nínive na época de Naum. Novamente Deus mandou a sentença sobre Nínive, uma cidade que estava localizada entre rios e se achava segura. Naquela época não tinha tantas embarcações como hoje, exércitos que tinham frotas navais. Então os próprios rios e a muralha da cidade, para eles eram uma fortaleza impenetrável. Mas Deus mandou avisá-los que eles seriam destruídos num só dia. A aflição seria de uma vez só. E a história mostra que o rio foi desviado e houve uma tsunami lá. E a cidade foi soterrada, totalmente, de lama. E somente agora, nos nossos dias, pouco tempo atrás eu vi na TV, que os arqueólogos descobriram onde estava Nínive, soterrada, alguns metros abaixo da superfície. Resultado daquele julgamento de Deus. Toda a cidade foi destruída. E quando a gente olha o castigo de Nínive, você percebe que ela é o mesmo castigo sobre Roma, sobre Babilônia. São cidades irmãs, que o julgamento tem muito significado. Então Nínive aqui é uma figura, é uma sombra da Roma que iria surgir, da grande Babilônia que iria surgir. E Deus trará também o seu julgamento sobre Roma, sobre a grande Babilônia de Apocalipse, tanto a física como a espiritual. E Deus usa esse exemplo de Nínive para disciplinar os ninivitas e também para advertir mais uma vez o reino de Judá. Porque o reino de Israel, que era as 10 tribos, já tinham sido entregues para a Síria. Tiglat-Pileser já havia destruído todo o reino do norte. Mas o reino do sul, Deus ainda tinha esperança. E Deus usou esse exemplo, falou assim: povo de Judá, se vocês não se arrependerem, eu vou disciplinar vocês como vai acontecer com Nínive. Infelizmente também eles não ouviram. E aí eles foram para o cativeiro da Babilônia por 70 anos. Então nós vamos ver aqui um pouco como é que foi o falar de Deus por meio de Naum aos ninivitas e ao reino de Judá. Naum capítulo 1, versículo 1. Peso de Nínive, livro da visão de Naum, o Elcocita. O Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Então Deus, ele é zeloso. Lá a cidade estava condenada à destruição por causa dos pecados. Toda sorte de pecado havia lá em Nínive. Eles se arrependeram, Deus os salvou.
Mas agora Deus está dizendo que novamente eles estavam naquela situação. Uma grande esperança para nós, não é? Eu e você somos miseráveis pecadores, cheios de defeitos. E você vê o livramento de Jonas, que Deus deu, mesmo contra a vontade do profeta. Mas agora, Deus ele é justo. Deus veio para tratar aquela situação. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta. Olha que maravilha. Quando chega a tormenta, todos nós nos desesperamos, corremos para um abrigo e tentamos nos proteger. E o Senhor diz aqui, o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. E as nuvens são o pó dos seus pés. Tempo atrás eu vi na TV uma reportagem dos furacões lá nos Estados Unidos, que destrói cidades inteiras. E uma irmã se ajoelhou e pediu para Deus que poupasse a casa dela, poupasse a cidade, mas que se lembrasse dela e da sua casa. E ela permaneceu orando. O tornado passou, destruiu toda a cidade, destruiu todas as casas vizinhas. Na casa dela estava intacta. E ela deu um testemunho e falou assim, olha que é nós confiarmos no Senhor. Ele repreende o mar, os furacões também, e faz secar. Onde que Deus fez secar o mar? E agora ele está lembrando o povo de Judá. Olha, eu trouxe vocês lá do Egito. Vocês passaram a seco o Mar Vermelho. Quem fez isso? Deus, o Criador. Ele manda no mar. E o mar, quando está em tempestade, é algo pavoroso, não é? Mas ele faz secar o mar quando ele quer. E esgota todos os rios. O que o Senhor está lembrando aqui, o reino de Judá? Que quando eles chegaram lá do deserto, depois de 40 anos, por causa da incredulidade, eles chegaram novamente no mesmo lugar, em Cádiz Barneia. E o primeiro obstáculo que eles tinham que vencer era o Rio Jordão. E ele estava na época das cheias. E Josué, seguindo a orientação de Deus, disse para os sacerdotes que marchassem para dentro do rio. E quando os sacerdotes carregavam a arca da aliança, tocaram as águas do Jordão, todas as águas de baixo foram cortadas, o rio ficou seco. E a parte de cima as águas foram se amontoando em montões, que de longe se via, muito longe. Todo o povo passou a seco o rio Jordão. Ainda fizeram um altar lá no leito do rio, de pedras. Aliança de Deus. Então ele repreende o mar e faz secar todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele. Aqui é onde aconteceu isso. Quando Deus falou com Moisés, lá no Monte Sinai. Ninguém podia tocar no monte. Só Moisés estava lá. Todo o monte tremia. Todo o monte estava em chamas. Porque Deus, o Todo-Poderoso, estava tendo uma comunhão face a face com Moisés. Então Deus está lembrando, olha, eu abro o mar, eu seco o rio. Os montes se derretem na minha presença. E a terra se levanta na sua presença, sim, o mundo e todos os que neles habitam. Quem parará diante do seu furor? Se Deus assim o fez, com o mar, com o rio, com o monte, o que ele falou em Apocalipse não vai ser derramado sobre a face da terra? Com certeza. E ele fala aqui, quem parará diante do seu furor? Então a profecia de Naum é muito atual para os ninivitas que foram mortos no único dia, para o reino de Judá que foi levado por cativeiro e para a nossa geração, que é a última geração antes da volta do Senhor. E quem subsistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como fogo e as rochas foram por ele derribadas.
Aonde que está escrito isso aqui, que é a cólera dele? Apocalipse. Tem 7 taças da cólera da ira do Cordeiro. 7 taças. É o finalzinho da grande tribulação. Toda a ira de Deus será derramada nesse planeta. Todos os cabritos vão morrer. 2/3, está escrito na palavra, vão perecer da população mundial. A igreja foi deixada na grande tribulação. Os que não foram arrebatados antes da grande tribulação porque eram infiéis, foram provados por meio dessa ira, dessas taças da cólera de Deus. Mas o Senhor, Ele é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Todos os que confiam no Senhor, que vivem na sua presença, não serão deixados para a grande tribulação. Ele prometeu lá em Apocalipse que o vencedor ele vai livrar da hora da provação. E com uma inundação transbordante acabará de uma vez com o seu lugar e as trevas perseguirão seus inimigos. Então, Nínive foi destruída com essa inundação transbordante. Foram soterrados, uma tsunami de lama, de lodo. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por 2 vezes a angústia. Então ele avisou, olha, vocês vão ter uma única angústia, porque vocês vão ser exterminados de uma vez só. Porque ainda que eles se entrelacem como os espinhos e se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. Muitas pessoas na hora do desespero enchem a cara, fica bêbado para ficar anestesiado. De ti saiu o que pensa mal contra o Senhor, um conselheiro de Belial. Assim diz o Senhor, por mais seguros que estejam, tá vendo? Uma cidade protegida por rios e por muralhas. Mais de 120.000 pessoas na época de Jonas. Agora não sabemos nem quantos havia lá nesse tempo. Um exército forte, era uma cidade-país. Por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados. E ele passará. Eu te afligi, mas não te afligirei mais, porque foi totalmente destruído. Mas agora quebrarei o seu jugo de cima de ti e romperei os teus laços. Contra ti, porém, o Senhor deu ordem que mais ninguém do teu nome seja semeado na casa do teu Deus. Exterminarei as imagens de escultura de fundição. Eu já falei várias vezes que este pecado de idolatria está em todos os livros da Bíblia. E por mais pecados de sodomia que havia lá em Nínive, pior pecado, eu destruirei as imagens de escultura e de fundição, ali farei o teu sepulcro, porque és vil. Qual foi a pior situação de Nínive? Idolatria. Em vez de adorar o Criador que fez o ouro, a prata, a madeira, o barro, eles adoravam as coisas que eles faziam com as próprias mãos, imagens desses materiais, e prestava reverência como se fosse alguma divindade e os adorava. Esta é a ira que Deus vai derramar sobre a face da terra em Apocalipse, lá na grande tribulação. Os que ficarem para esse período serão forçados, obrigados a adorar o governador como Deus, como Cristo. Porque na metade do seu reinado, que será de 7 anos, ele será morto. E ele vai levantar do caixão. E ele vai se declarar que ele é o Cristo. E quem não adorá-lo será exterminado. Por isso a grande tribulação será derramada sobre a face da terra. Porque as pessoas irão adorar este homem como se fosse Cristo. Por isso que a Bíblia o chama de o anticristo. Eis sobre os montes os pés dos que traz boas novas. Amém? Vamos ser aqueles que semeamos boas novas. Que Deus nos abençoe.